Oi, gente, bom dia. Eu sou a Nai. Eu estou responsável pelo Templo de Umbanda Casa da Jurema. Terreiro de Quintal, como a maioria já sabe, é aqui na minha casa. E hoje eu vou responder essa caixinha aqui, que é uma das que mais chega. Por que tantas pessoas têm medo da linha da esquerda? E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse medo, na maioria das vezes, não nasceu de uma experiência direta com a esquerda, né? Com a entidade. A maior parte das pessoas que tem medo de Exu e de Pombagira nunca sentou diante dessas entidades, nunca recebeu um conselho, nunca vivenciou um trabalho dentro dos fundamentos da Umbanda, nunca recebeu um abraço, né, de um Exu ou de uma Pombagira. E o medo, ele geralmente nasce, né, por conta de histórias contadas, né, histórias contadas por outras pessoas. E quando a gente cresce ouvindo determinadas histórias, acaba acreditando nelas, né? E o pior é que a gente nem questiona, a gente só acredita. Mas o que eu tenho aprendido com a minha Umbanda? A Umbanda, ela tem ensinado algo muito bonito, que antes de ter o julgamento, antes da gente julgar, é preciso a gente conhecer, né? Conhecer antes de fazer qualquer julgamento. E é importante lembrar que nem todas as casas também trabalham com a esquerda, né? Nem todas as casas trabalham da mesma forma, porque existem diferentes vertentes, diferentes fundamentos, diferentes maneiras de servir a espiritualidade, né? De servir o sagrado no todo. E tem casas, por exemplo, que trabalham com a linha da esquerda aberta ao público, que é o caso aqui da nossa casa. Mas também tem casas que só trabalham internamente com os médiums. E outras casas que só trabalham uma vez ao ano, geralmente no final do ano, quando tem os fechamentos. E tá tudo certo, né? O que a gente precisa mesmo entender e respeitar é o jeito que cada um toca a sua casa, porque a Umbanda ela vai além de tudo isso, né? E respeitar as diferenças também faz parte da nossa caminhada espiritual. E agora sim, falando também um pouco, né, da esquerda. Quando falamos da linha da esquerda, estamos falando de guardiões, estamos falando de guardiãs, né? Estamos falando de Exu mirins, de Pombagira mirins, que muitas das vezes as pessoas, por falta de conhecimento, até acham que Exu mirim, Pombagira mirim, são da linha de Erês, né? Por falta de conhecimento. E não, são entidades que trabalham também na proteção, na guarda dos caminhos, no equilíbrio das energias e no direcionamento espiritual, né, de cada pessoa e até mesmo daquela casa. E o que eu penso que pode ser o equívoco que mais acontece é justamente da gente olhar como essas entidades trabalham, né, como elas atuam. Porque nem toda orientação espiritual vai chegar através de um colo, né, como as pessoas esperam. Às vezes ela chega através do que? Da verdade, né? Então, muitas das vezes as pessoas esperam que o Exu e a Pombagira vai trabalhar que nem um preto velho, trazendo ali uma tranquilidade, uma sabedoria, né? Ou até mesmo um caboclo que sempre nos convida ao quê? A trabalhar o nosso campo de fortalecimento, de firmeza. Tem também, agora olhando ali para o altar, a energia dos erês, que os erês traz? A pureza, a simplicidade, a alegria. E a esquerda, né? A esquerda, ela nos convida à responsabilidade, ao posicionamento, né? A consciência das nossas escolhas, a consciência dos nossos atos. E isso pode ser muito desconfortável, porque olhar para si mesmo nem sempre é fácil, né? Nem sempre é confortável. E talvez o medo das pessoas não seja medo da esquerda, e sim o medo de olhar com verdade o que precisa ser olhado e enxergado, né? Que é o que ela nos convida sempre. E a gente ainda escuta muito assim: ah, Exu é diabo, Pombagira é maldade, Pombagira é mulher da vida. E o que isso tudo nos convida, né? A refletir. A mesma coisa é Xumirim, Pombagira Mirim, né? Eles possuem seus próprios campos de atuação dentro de uma casa, dentro de um terreiro, eles têm as suas próprias linhas. E quando existe o conhecimento,
né? Quando a gente começa a buscar conhecimento, o medo, principalmente dessa linha da esquerda, ele começa a perder força. Por quê? Porque quando existe convivência, os preconceitos começam a cair, porque eu estou vivenciando algo, eu estou entendendo. Quando existe compreensão, nasce algo ainda mais bonito, que é o respeito. E eu deixo aqui hoje, né, uma reflexão para vocês sobre esse tema. Quantas vezes na nossa vida, né, nós rejeitamos algo sem realmente conhecer? Quantas vezes tivemos medos, né, e muitos medos de algo apenas porque alguém ensinou a ter medo dentro daquilo? E talvez o convite de hoje não seja acreditar. Eu não quero que você acredite nas palavras que eu estou trazendo, mas buscar entender, né, estudar e compreender, porque é apenas dentro da compreensão que esse medo vai parar de crescer e de existir. Porque o preconceito cresce na ausência do conhecimento. Se eu não conheço, eu vou ter preconceito. Mas o respeito, gente, o respeito nasce quando a gente começa a aprender, né? E se essa reflexão faz um sentido para você, faz sentido na sua vida, né? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém também que precisa ouvir essa mensagem, que precisa quebrar um pouco o seu preconceito, né? E é isso. Eu agradeço quem mandou essa pergunta e que desejo também que o sagrado abençoe todos nós, né? Que a gente possa ter um final de semana abençoado. E fiquem aqui ligados na caixinha de perguntas. Eu sempre abro essa caixinha, eu sempre tento trazer para vocês da melhor forma, né, as respostas. O que eu não sei, eu sempre vou buscar entender. E isso também faz parte, porque a gente não sabe de tudo, né? Mas a gente tem a opção de buscar entender antes. Seria isso. Um beijo, um axé bem grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.